Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre história do Brasil, sobre o Brasil República, Nas últimas videoaulas nós falamos sobre o segundo reinado e nessa videoaula, assunto do 8º ano, a questão do Brasil República. Então, de modo especial, os primeiros anos da República, também chamada de República da Espada, ok? Uma videoaula bem rápida. Tá? Espero que seja útil para você, conforme eu sempre falo, essas videoaulas eu gravo para os meus alunos reverem o conteúdo visto na sala de aula, mas se for útil para você, então, bom proveito. Tá? Então, a República, ela foi proclamada, todos já sabem, daqui a pouco vai ter feriado, 15 de novembro de 1889, porque eu coloquei errado, tá? Tá 1989, não, é 8. É que eu digito esses slides rapidinho para os alunos, às vezes passam alguns erros. Perdão. Então, 1889, E o Brasil, evidentemente, vai deixar de ser uma monarquia e vai passar a ser uma república, Diferença de monarquia e república, professor? Diferença básica, O próprio nome já fala. Monarquia, mono, guia, vem de gracia, governo de uma pessoa, o rei. República, res, coisa, pública, todos, coisa de todos, coisa que as pessoas governam, que as pessoas têm maior participação política. Então, 15 de novembro eu tenho a proclamação da República. Quem que vai ser o grande líder, a grande força que vai fazer a República acontecer? Sem dúvida alguma vai ser o Exército. Então, o Exército vai ter um papel decisivo na proclamação da República, Tanto é que os primeiros anos da República Brasileira, como foram conduzidas por militares, primeiro Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto, esses primeiros anos vão ser chamados de República da Espada, em referência ao exército que vai estar no poder, Mas professor, afinal de contas, teve o golpe, teve a implantação da República, mas por quê? Quais que foram os motivos para que acontecesse esse golpe, para que acontecesse a proclamação da República? Na verdade, nós já vimos, esses motivos são os motivos que nós já estudamos em outra videoaula. Nós vimos a crise do segundo reinado. Então, os motivos responsáveis pela crise do segundo reinado vão ser os motivos responsáveis pela proclamação da República. E aí eu posso citar aqui 4, mas mais uma que eu não coloquei. Eu tenho a questão militar, que é o que? Desde a Guerra do Paraguai, os militares queriam ter maior participação política, queriam maior prestígio, Com a monarquia não estava dando certo isso. A questão religiosa, que era a briga, entre Dom Pedro II e o Papa, porque tudo que passava, que vinha de fora, que vinha de Roma, tinha que passar pelas mãos do imperador, E aí os interesses da igreja não batiam com os interesses do monarca, então a igreja fica brigada, de certa forma, com o Dom Pedro II, e se perde apoio da igreja, perde um apoio importante, A questão do abolicionismo, muitas pessoas queriam o fim da escravidão, outras não, principalmente os grandes fazendeiros. E aí vai ter um choque de interesses, Quem que se enfraquece? O imperador, E a questão do republicanismo, que era o quê? As ideias novas que estavam surgindo, de que o modelo moderno, ideal, democrático, superior, que deveria ser implantado no Brasil, era o quê? Era a república. Então, eu junto todos esses motivos, todos esses fatores, eu vou ter o quê? A queda do Dom Pedro II e eu vou ter a proclamação da República, ok? Só uma observação, O povo, grande parte do povo, nem esperava que fosse acontecer esse movimento. E quando aconteceu esse movimento, muitos viram aquela movimentação de militares, mas nem sabiam o que estava acontecendo de fato. Então, o historiador muito bom, excelente historiador que trabalha bastante esse período da história do Brasil, José Mourinho de Carvalho,
no seu livro, né, ele vai citar fontes que falam que o povo assistia a tudo aquilo que estava acontecendo bestializado, né, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Tá? Então, quem vai proclamar, digamos assim, a república, né, vai ser quem? Vai ser os republicanos, os membros do exército, né, os simpatizantes e críticos da monarquia que estavam liderados por Deodoro da Fonseca, né, que segundo os relatos da época, né, ele era amigo do Dom Pedro, ele não gostava muito, né, ele gostava até da monarquia, então ele hesitava um pouco em realmente dar o golpe, em derrubar a monarquia, em colocar uma república no lugar, né, mas ele acabou sendo forçado a assumir essa postura, né, e ir lá conduzir o golpe, né, que tira Dom Pedro II do poder e que implanta no Brasil, né, a república. O último grande evento, o último grande acontecimento do Brasil imperial, com o comando do Dom Pedro II, né, que marca, para muitos historiadores, assim, é um acontecimento que marca o fim, né, do segundo reinado, é o baile da Ilha Fiscal, um baile que foi um baile muito luxuoso, que foi feito, né, promovido pela corte, né, em comemoração ao aniversário de bodas de casamento da princesa Isabel, filha do Dom Pedro, com o Conde D, né? Então, na Ilha Fiscal, que é essa ilha aqui do Rio de Janeiro, né, foi feita uma grande festa. Enquanto estava acontecendo essa festa, né, alguns revoltosos já estavam preparando e articulando o golpe que tiraria Dom Pedro II do seu cargo, do seu poder. Tá bom? Então, vamos lá. Conforme eu já disse, né, sobre o golpe, Deodoro da Fonseca era amigo do Dom Pedro II, hesitava em fazer uma revolta, né? Hesitou até o último instante a tomar uma iniciativa concreta, mas não teve jeito, né? Teve que tomar uma postura e o Deodoro vai lá, né, ao Ministério de Guerra para depor o Visconde de Ouro Preto, que havia sido colocado pelo Dom Pedro II como sendo assim uma esperança de tentar agradar um pouco o pessoal ligado ao republicanismo. Não deu certo, né? Eles tiram o Dom Pedro, tiram o Visconde de Ouro Preto, né? O José do Patrocínio aproveita o embalo, né, vai à Câmara Municipal e grita lá, proclama a República, e aí Inês é morta, não tem mais jeito, né? O Brasil deixa realmente de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Então, no outro dia, né, a família real ela já é forçada, né, a sair do Brasil, e a família real vai ser exilada na Europa, né? E Dom Pedro, que já estava um pouco debilitado, pouco tempo depois, 2 anos depois, lá na Europa, ele acaba falecendo. Tá? Os militares assumem o poder, começa a República da Espada. Importante, uma das coisas mais importantes que geralmente é cobrada nos vestibulares sobre a República da Espada é a questão da política econômica. Por quê? Durante toda a história do Brasil, principalmente durante o Império, todas as medidas do Estado visavam fortalecer o quê? A agricultura. Tá? Quando os militares eles assumem o poder, eles vão tentar o quê? Deslocar um pouco o eixo da atenção da agricultura para a indústria. Então, isso é importante. Tá? Então, nesse governo da República da Espada, os militares vão tentar desenvolver a indústria no Brasil. E para desenvolver a indústria no Brasil, né, vai ser nomeado o ministro da Economia, Rui Barbosa, e como medida para favorecer a criação de indústrias, o governo vai começar a emprestar dinheiro. Então, você quer construir uma indústria, quer montar uma indústria, você vai lá, pega dinheiro com o governo para montar a sua indústria. O problema é que as pessoas pegavam esse dinheiro, boa parte das pessoas que pegavam era a própria elite agrária, pegava esse dinheiro, gastava o dinheiro com outras coisas, não fazia indústria nenhuma, não erguia indústria nenhuma, aí já estavam em crise, gastavam o dinheiro com bobeira, né? Chegava uma hora que o governo tinha que cobrar essa dívida, o cara não tinha dinheiro para pagar essa dívida porque não fez a indústria, né? E isso criou um tumulto danado
que ficou conhecido como crise do encilhamento. Tá? O nome encilhamento tem a ver com os momentos que antecedem numa corrida de cavalo, que é uma bagunça, né? Então, pôr na sela, preparando os cavalos, né? Ou então o Brasil ficou assim, ficou uma bagunça nesse período aqui. O governo tentou estimular a indústria, mas não conseguiu. Crise do encilhamento, República da Espada. Isso é um tópico que sempre é cobrado em prova, sempre é cobrado em vestibular, tá bom? Outra coisa importante que eu não posso esquecer: o governo do Deodoro da Fonseca, ele assume quais são as primeiras medidas que ele vai fazer. Lógico, tirou o rei, acabou a Constituição, tem que fazer alguma coisa para controlar o país, né? Que medidas vão ser feitas? Então vamos lá. Primeira coisa, o Brasil passa a adotar o federalismo, né? Então, a divisão em vários estados autônomos, mas interligados pelo poder da União. Vai acontecer a separação entre igreja e Estado, que não existia, né? O Estado vai ser laico. Vai ser criados os 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, sem o poder moderador que o Dom Pedro II ele possuía, né? Que era para controlar os outros 3 poderes. Na prática era um absolutismo legalizado, né? Vai começar a chamada grande naturalização. Quem era estrangeiro e se quisesse, né, naturalizar-se brasileiro, poderia aproveitar agora o momento, né? Foi criada a nova bandeira, e essa nossa que nós usamos até os dias de hoje, né, a bandeira nacional, e foi convocada uma assembleia para fazer uma Constituição. Lógico, né? Se eu mudei o rei, mudei a forma de governo, eu tenho que mudar a lei, eu tenho que criar uma Constituição nova. E aí, em 1891, eu vou ter a segunda Constituição do Brasil, né? O primeiro foi lá com Dom Pedro I, agora, né, com o Brasil República, a segunda Constituição brasileira, e ela vai estabelecer o que, professor? Vamos lá, de novo: República Federativa, divisão em 3 poderes, voto universal masculino para os maiores de 21 anos e alfabetizados. Então, percebam que o voto era direito de poucos, tá? Porque nessa parte da história brasileira, 90% da população não sabia ler e escrever. Então o voto era direito apenas de poucos, os poucos alfabetizados, tá? E o primeiro presidente, né, segundo a Constituição, seria eleito por forma indireta, né? Então vai ter uma eleição indireta, vai concorrer o Deodoro da Fonseca, ele vai vencer, né, o Van den Kolk. E aí o que vai acontecer? O Deodoro da Fonseca, né, esse aqui é o Floriano, que vai entrar depois. Mas o Deodoro da Fonseca, né, que era militar, não tinha um jogo de cintura que o político tem que ter, né? Ele acaba assim, exagerando um pouco nas medidas, não sabendo dialogar com os políticos, com as classes dominantes, e ele acaba sendo obrigado a renunciar. Quando ele renuncia, né, quem que assume é o seu vice, o Floriano Peixoto, segundo presidente da história do Brasil republicano, né, o segundo presidente militar, tá? O Floriano Peixoto, ele já tinha um jogo de cintura um pouco melhor, um pouco maior. Ele vai conseguir administrar o Brasil de forma mais tranquila, não, de forma mais consistente. Mas mesmo assim, né, o Floriano Peixoto ele vai ter que enfrentar revoltas sérias que aconteceram nessa época, né? Como exemplo, né, eu tenho ali a Revolução Federalista, que vai acontecer no Rio Grande do Sul, né, que era uma crise política, que já era antiga essa crise política, né? Os federalistas queriam o afastamento do governador republicano, Júlio de Castilho, né? Então era uma revolta ali regional que o Floriano Peixoto teve que intervir, né? E eu tive também a revolta da Armada no Rio de Janeiro, né? Uma revolta também polêmica na época, e que o Floriano teve que mostrar que ele tinha pulso para conseguir vencê-la e acalmar os ânimos, estabilizar a política. Conseguiu. Por isso que ele ficou conhecido também como Marechal de Ferro, por essa força, por esse controle que ele exercia. Tudo bem, pessoal? Então assim, o que eu quero que vocês gravem da aula de hoje, o que é mais importante, né? Quando chegar ao fim a monarquia, eu tenho início no Brasil ao período republicano, né? O período republicano, que foi um período de mudanças, foi um período, né, que a primeira fase é chamada República da Espada. Por quê? Porque os militares estavam no poder. Os militares tentaram mudar um pouquinho a economia brasileira, né? Ao invés de focar
na agricultura, começaram a tentar estimular a industrialização, mas não deu certo, gerou a crise do encilhamento lá com o ministro Rui Barbosa. Os dois primeiros presidentes, conforme eu disse, né, pertenceram ao exército, então eu tenho Deodoro da Fonseca e eu tenho Floriano Peixoto. Aí depois do governo deles vai começar o chamado período da República Oligárquica, que aí voltam os fazendeiros, né, voltam o povo civil ao poder novamente para controlar o Brasil. Mas isso já é um assunto de uma outra videoaula. Tudo bem, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail prof.danilodeoliveira@gmail.com que eu respondo para você com o maior prazer. Tá bom? Então, muito obrigado por ver essa videoaula, né? Eu espero que tenha sido útil para você. Se quiser, inclusive, curtir, dar um like aqui, pode dar um like, tá? Mas o meu objetivo principal não é esse. O meu objetivo principal é ajudar você com sua prova, com o seu trabalho e assim por diante. Ok? Então, muito obrigado e até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.